Pressiona o corpo. Fecha os olhos um pouquinho. Mais uma pessoa chega. Deixa sua coluna alinhada. Fecha os olhos. Une as mãos na frente do tórax. A gente vai entoar então o mantra de Krishna por 3 vezes. Nos prepare esvaziando o pulmão. Inspira. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito bem, estamos aqui nesse feriadão para estudar a Bhagavad Gita. Muito obrigado a todo mundo que veio aí, que está presente. Então hoje nós vamos falar sobre o último capítulo que aborda essa questão da ação. Eu comentei com vocês na aula passada aqui, o Bhagavad Gita é dividido em 3 sessões temáticas. Primeira, ação. Segunda, devoção. E a terceira, conhecimento espiritual. Então, esse é o último capítulo que Krishna vai falar especificamente sobre a ação. Depois ele vai falar como o comportamento do yogi, como ele deve cultivar essa ação, né? A devoção dele, através do que ele já aprendeu com a ação. Então, Krishna ele conclui ali o nosso capítulo 4, afirmando que quem tem plena consciência dele, aceitando ele como o Senhor de tudo, o beneficiário último de todos os sacrifícios e bem-querente de todas as entidades vivas, se alivia das dores e das misérias. Então, a gente até comentei que Prabhupada cita que isso é a fórmula da paz. Quando a gente aceita que Deus é o proprietário de tudo, o controlador de tudo, e a gente pauta a nossa vida com essa consciência, com essa relação, tudo que a gente faz em prol do proprietário último, de Deus, então a gente alcança a paz. Então é isso que Krishna afirmou, que a gente se alivia dessas dores e das misérias. E aí ele inicia então o capítulo, eu falei capítulo 4, mas ele é o capítulo 5, que ele termina. Então a gente inicia agora o capítulo 6, falando sobre a renúncia. Krishna ele vai então dizer que renúncia é o que a gente conhece como yoga. Então, um estado de consciência de yoga é um estado de renúncia. Renúncia naquele sentido do que a gente já ouviu falar mesmo, de agir sem nenhum pretexto de obter o resultado da sua ação, desapegado, apenas cumpra o seu dever. E ele também diz que esse yoga é a união com o divino. Então, essa renúncia, esse yoga, significa que temos que entender Deus, temos que entender que nós não temos o controle de tudo que a gente imagina ter, e passar a ser mais dependente de Deus. Entender que estamos no controle, nas mãos de Deus. Tem até aquele adesivo, que a gente vê sempre em carro, nas mãos de Deus. Então, é bem essa proposta mesmo. Entender que a gente está aqui sem controle de nada, por mais que a gente ache que controle alguma coisa, mas que o controlador supremo é Deus. E como Ele é puro amor, o controle que Ele vai trazer, essa visão de Deus sobre nós, é de sempre querer que a gente esteja bem, de forma amorosa. Pensando nisso, então, dependendo de Deus dessa forma, sempre entendendo que Ele está ao nosso lado, Ele está conosco,
a gente se livra dos anseios, dos principais anseios de existência, de dor, de sofrimento. Passa a ter mais fé em Deus, ter a crença de que realmente Ele está com a gente. E aí Krishna vai introduzir um conceito aqui no Bhagavad Gita. Eu não me lembro se ele... Eu acho que ele comentou alguma coisa no capítulo 2, que era o resumo, mas aqui ele fala especificamente sobre a mente, né? Então ele introduz o conceito de mente amiga e mente inimiga. E a gente vai poder ver isso no versos 7 e 8. Na verdade, versos 5. Isso. Com a ajuda da sua mente, a pessoa deve libertar-se e não se degradar. A mente é amiga da alma condicionada e sua inimiga também. Aí continua no verso 6. Para aquele que conquistou a mente é o melhor dos amigos. Mas para aquele que fracassou nesse empreendimento, sua mente continuará sendo o seu maior inimigo. Então a gente vê essa instrução clara de Krishna e a gente consegue perceber isso facilmente no nosso dia a dia, né? Já tem aquele ditado muito comum, né, que a gente escutava antigamente, né? Mente vazia é a oficina do diabo, né? Tinha isso. Ou seja, se você não está ocupando sua mente com algo que é produtivo, que é com princípios, com valores, com propósitos, você vai pensar em qualquer bobeira, né? E aí, pensando em qualquer bobeira, essa bobeira vai se proliferar, né? De um pensamento, a mente já acha um gancho para outro, que vai para o outro. E por aí vai. Não tem limites. A mente é super criativa. Gera muita ansiedade, né? E aí a gente pode ver o que Krishna falou um pouquinho antes, nos capítulos, ele falando, né, que desses pensamentos, na verdade, do descontrole dos sentidos, ou seja, quando a gente quer dar muito prazer para os sentidos, a gente vai surgir uma mente descontrolada, porque é uma mente que vai querer desejar muito. E aí do desejo vai surgir a ira, da ira vai surgir a luxúria, aquilo que a gente falou, né? Então, Prabhupada ele usa um exemplo, uma analogia, que é você apagar o fogo de uma fogueira, por exemplo, com combustível, né? Até citei isso daqui em alguma aula passada. Ou seja, isso só vai aumentar o seu desejo, só vai aumentar a luxúria de satisfazer os sentidos. E quanto mais a sua mente está ocupada em pensar nos sentidos, né? Ou seja, dar prazer para os sentidos, mais ela pode te prejudicar. Então é nesse sentido que a gente entende aqui Krishna falando isso, né? Uma mente controlada, ela é sua amiga, e uma mente que você não tem controle, ela pode ser sua pior inimiga, porque ela vai te arrastar ainda mais para essa intenção de obter sentidos, obter prazer nos sentidos. Agora, uma mente que está controlada, você tem não só o benefício de controlar os sentidos, mas como você tem a sabedoria do discernimento. Então, tudo que você vai fazer, as suas ações, seus pensamentos, se a mente é mais pacífica, mais controlada, você consegue olhar para a situação com mais clareza, você consegue pensar bem antes de fazer, agir menos por impulso. Então, é um exemplo de que a mente pode ser a nossa amiga, né? A gente pode usar a mente, uma mente controlada, disciplinada, para servir a Krishna, servir a Deus. Então, esse é uma forma que Krishna introduz esse conceito, né? E esse capítulo específico, ele se chama Dhyana Yoga. Dhyana significa um estado de consciência desperto, ou um tipo de contemplação, ou consciência de si. Também é entendido como meditação. Então, Dhyana é um processo de meditação. Dentro do processo de Ashtanga Yoga, do Patanjali, que eu já citei, algumas vezes a gente vai acabar citando várias outras vezes, né? Um dos 8 processos é Dhyana, meditação. Então,
esse capítulo vai falar especificamente sobre esse processo do yogi, que se senta, que fecha os olhos, que concentra em si, que medita, né? Que realiza o Jnana Yoga, que é um processo de autorrealização. E aí Krishna, então, a partir dessa introdução do que ele vai falar sobre o Jnana, ele vai descrever o que é preciso para praticar esse Ashtanga Yoga, esse Dhyana, essa meditação. E a gente vai ver isso do verso 10 até o verso 15. Eu não vou ler tudo, porque é grande, mas eu vou ler só um trechinho aqui. Então, no verso 10, Krishna começa falando assim: o transcendentalista deve sempre ocupar seu corpo, mente e ego em atividades relacionadas com o Supremo. Beleza, até aí a gente entende que é possível para a gente ainda tentar praticar nos dias de hoje. Aí ele começa a descrever. Ele deve viver num lugar isolado e deve sempre ter todo o cuidado de controlar a mente. Esse lugar isolado, a gente vai ver aqui no Bhagavad Gita e tem outras escrituras também, que nessa época esse processo de meditação, quando a gente se falava em a pessoa que era um yogi, que ia meditar, ela saía das cidades e ia para a montanha, ela ia para a floresta, ela ia ficar isolada na floresta. Por quê? Porque a cidade é um local com muitas influências, com muitos estímulos. Uma pessoa que quer meditar, ela precisa tirar a sua atenção dos sentidos para reduzir. Então, naturalmente a pessoa se afastar, né? Hoje o que a gente faz se tem muito estímulo, o máximo que você faz é entra no seu escritório ali, no seu quarto, fecha a porta, ou se ainda assim tiver muito difícil, sei lá, você pega o carro e vai para uma zona rural, né? Para você ter um pouco mais de silêncio, mais de paz. Mais ou menos esse conceito. Então a pessoa, ela realmente se retirava, ela ia para a montanha, ela ia para a floresta. E ele começa a descrever algumas outras coisas mais profundas. Ele deve estar livre de desejos e sentimentos de posse. Para praticar yoga é necessário dirigir-se a um local isolado. Ele vai dar umas descrições, como colocar um tapete de grama cuxa no chão, depois cobri-la com a pele de veado, um pano macio. O assento não deve ser muito alto nem muito baixo. Deve estar num lugar sagrado. Ele descreve aqui também: deve manter o seu corpo, pescoço e cabeça eretos, conservando em linha reta e olhar fixamente na ponta do nariz. Então isso aqui é uma descrição de coisas que a gente até faz aqui na nossa prática de Hatha Yoga, né? A gente senta, alinha a coluna, fecha os olhos, mantém ali a postura. E aí ele começa a descrever mais coisas profundas, como assim, com a mente plácida e subjugada, sem medo, livre por completo da vida sexual, deve-se meditar em mim dentro do coração e ver como a meta última. E ele vai continuar. Até o verso, por volta do verso 24, ele vai dar algumas descrições de como a pessoa deve se preparar para praticar yoga. Só que a gente acaba observando que esse processo, nos dias de hoje, ele é completamente difícil da gente praticar. Ir para a montanha, se retirar, estar num lugar isolado. Então, são épocas... Krishna falou esse Bhagavad Gita 5.000 anos atrás. Então, era a referência que ele estava dando para Arjuna na época. Hoje, provavelmente Krishna poderia falar: você vai ter que ir num estúdio de yoga para você meditar, você vai ter que ir no campo, você vai ter que ir num templo que é isolado e tal. Porque a cidade é isso, né? Essa rotina que a gente tem, essa intensidade, não nos permite, então, aquietar. Por mais que você esteja lá na sua casa, num cantinho isolado, você vai escutar um vizinho, você vai escutar um carro passando na rua. E é diferente. Quem já teve a experiência de ir num campo, assim, onde só tem o som da natureza, a sua conexão, a sua introspecção é muito maior. Então, faz muito sentido isso, né? Mas ainda assim, muito difícil a gente conseguir fazer no dia de hoje. E aí ele passa a descrever esse processo e começa a falar algumas coisas mais simples para introduzir então o conceito de disciplina e equanimidade na ação. A
a gente vai ver o verso 17 e 18. Está na página 5. Aí ele fala: aquele que é regulado em seus hábitos de comer, dormir, divertir-se e trabalhar, pode mitigar todas as dores materiais, praticando o sistema de yoga. Quando o yogi, pela prática do yoga, disciplina suas atividades mentais e se situa na transcendência, desprovido de todos os desejos materiais, diz que ele está bem estabelecido em yoga. Então ele traz essa proposta da gente trazer disciplina mental para poder encontrar estabilidade na nossa vida, né? Então tudo que você fizer, faça com uma ação a mim, mas faça controlado, nem exageros, nem de menos, para que você não se apegue demais aos resultados positivos ou negativos, tentando seguir um caminho de neutralidade. Então ele chama isso como um sistema de yoga. E ele diz que quem faz isso está estabelecido em yoga, ou seja, na união. E aí ele dá essa instrução de que devemos, então, diariamente, nas nossas práticas, trazer esse controle da mente. A gente pula lá para o verso 26. Sempre que a mente divague, devido à sua natureza instável e inconstante, deve-se, com certeza, coibi-la e colocá-la no controle do eu. Então, isso aqui é uma prática que a gente pode fazer hoje com mais facilidade. Claro, a gente precisa. Ainda vamos precisar de um local para fazer isso. No meio da bagunça é difícil conseguir controlar a mente, mas a gente já pratica isso, né? A nossa meditação, onde a gente, principalmente no começo da nossa prática, que a gente está aqui mais concentrado, eu comento, se perceber que a sua mente te levou para algum lugar, seja passado ou futuro, traz ela de volta para o presente. Então, essa simples ação de perceber que a mente desviou e você trazer ela de volta, desviou, trazer ela de volta, desviou, trazer de volta, isso você vai disciplinando, é uma forma de você entender que você tem controle sobre a mente e que esse é um exercício, esse é o processo de cultivar esse controle. A qualquer momento que a mente sentir essa necessidade de desviar para algo que você não tem interesse, para se tornar sua pior inimiga, aí você fala: não, peraí, vem cá, volta aqui, isso é minha amiga, pô, por que você está fazendo isso comigo? Né? Vamos estabelecer uma relação de amizade positiva. Então, quando a gente escuta que o bem e o mal está dentro da gente, né? Nessa era, que a gente está propenso a essas duas forças, duas naturezas, a gente, tendo um controle da mente, a gente pode refrear alguns desejos, alguns impulsos que tendem para um caminho que não é legal para as nossas vidas, nem para a vida de outras pessoas, né? Então, controlar os sentidos significa espiritualizar os sentidos, ou seja, tornar a ação santa, fazer o sacrifício, para que a ação se torne devocional. E aí a gente vai ver aqui, na página 102, lá no finzinho praticamente do capítulo, na descrição que Chandramukha Swami dá, inclusive foi uma resposta que eu dei para a Aline quando ela perguntou lá no começo sobre o controle dos sentidos. E a gente vê aqui então esse conceito de espiritualizar os sentidos. Então, página 102, nessa página o texto começa falando: Krishna é o verdadeiro e único proprietário. A gente avança só um pouquinho até o próximo ponto. Aí a gente começa aqui. Por exemplo, o devoto cozinha pratos saborosos e oferece-os a Krishna. E depois, com muito prazer, aceita o resultado da oferenda chamada prasada. Consciente de que prasada é um alimento sagrado, ou krishnaizado, ou espiritualizado, o devoto pode gozar a vida sem cair vítima da consciência material. Então, o sentido ali da língua, que é necessário comer, a gente tem que comer todos os dias. Aquele que é devoto de Deus e reconhece Ele como o proprietário último, meta última,
cozinha aquele alimento no intuito de oferecer aquilo para Deus, reconhecer que aquele alimento provém dele, e essa ação de oferecer para Deus torna aquilo espiritualizado, ou cristianizado, como Chandramukha Swami coloca aqui, né? Então, dessa forma, aceitando esse alimento, a gente está purificando o sentido. Língua, né? Então, esse ato de comer passa a comer um alimento espiritualizado. Talvez algo que possa ser próximo disso, eu não sou estudante do cristianismo, nunca estudei profundamente, mas eu sempre escuto de pessoas que são o lance da hóstia, né? De consumir o corpo de Cristo, né? Uma forma de purificar o sentido através desse... Eu estou errado? É mais ou menos isso que ia falar? Acho que é. Você estudou um pouquinho de teologia? Mais ou menos essa é. No teologia não, estudou filosofia, desculpa. Mas é isso, né? O conceito ali. Então, só que aqui Krishna vai falar que a gente pode fazer isso com todos os nossos sentidos, né? A língua é o mais voraz dos sentidos. Krishna vai falar que o sentido que tem mais chance de ser descontrolado é a língua. E a partir da língua que os outros sentidos também se descontrolam. Então, a gente quer comer coisas que são muito saborosas, muito gostosas, faz o máximo possível para isso acontecer o tempo todo, e é através desse descontrole da gente só querer coisa gostosa, os outros sentidos passam também a ficar mais aguçados. E aí, através disso, tudo se desregula, a mente passa a sair da disciplina também. Então, tem até uma outra escritura, não me lembro o nome dela agora, mas o primeiro verso que ela fala é sobre o controle da língua, que a partir dele os outros sentidos se descontrolam. Então, se a gente quer ser um yogi com a mente controlada, a gente deve controlar a língua. Nem comer de mais, nem comer de menos, que é o que Krishna fala aqui também. Vamos lá, onde eu parei aqui. Ok. Então, depois disso, depois de falar sobre o controle da disciplina da mente, Krishna vai falar também que é importante a gente ter a visão de igualdade, como devemos ver Deus em tudo e em todos, e todos como parte dele. E ele afirma que quem o vê também é visto. Então ele fala assim, deixa eu ver se está aqui, verso 30, bem rapidinho. Aquele que me vê em toda parte e vê tudo em mim, jamais me deixa, e tampouco eu o deixo. Então é interessante a gente ver que no Bhagavad Gita, Krishna, quando ele dá alguma das suas instruções, em alguns momentos ele afirma que ele está junto com a alma condicionada. Ele não abandona a alma, ele está sempre olhando para ela. Então, é um reforço que a gente, dentro dessa perspectiva de se relacionar com Deus, entender Deus como a meta última, de que nós estamos nos esforçando para estar com Ele, mas Ele está olhando para a gente. Então, é legal ver isso, né? E tampouco eu o deixo, né? É uma afirmação de que Ele sempre está conosco. Então, Arjuna vai falar assim para ele: Krishna, esse yoga que você falou aí, não dá não. Muito difícil. Estou no meio do campo de batalha. Como é que você quer que eu vá para a montanha, controlar minha mente, isolar de tudo e depois voltar aqui para lutar? É muito difícil esse yoga. E aí a gente vai ler a descrição e a Arjuna rejeitando, porque é muito interessante como isso reflete no nosso dia a dia de hoje mesmo, tá? Então a gente vai lá para o verso 33 da página 104. Arjuna disse: ó Madhusudana, que é um dos nomes de Krishna também, o sistema de yoga que resumiste parece-me impraticável e inviável, pois a mente é inquieta e instável. Realmente, isso aí a gente pode perceber cada segundo, né? Pois a mente é inquieta, turbulenta, obstinada e muito forte, ó Krishna. Parece-me
parece-me que subjugá-la é mais difícil que controlar o vento. Então, assim, controlar o vento já é algo impossível, né? Até para nossa ciência aqui. Então, a Arjuna já falou, pô, é impossível isso daí, controlar a mente. Aí Krishna diz, ó poderosíssimo filho de Kunti, sem dúvida, muito difícil refrear a mente inquieta, mas isso é possível pela prática adequada e pelo desapego. Então, isso que a gente faz aqui no nosso dia a dia, na nossa prática de Hatha Yoga, de vir, sentar, fechar os olhos, é um processo que a gente consegue fazer por alguns minutos. Fazer isso por meia hora, eu tenho certeza que é um sacrifício para muitos. Por 5 minutos aqui, a gente já fica, cansado, a mente já começa a desviar muito. Então, assim, é algo que a gente consegue fazer, mas é um pouquinho. Ajuda a gente no nosso dia a dia aqui? Ajuda, claro que ajuda. É esse processo de tentar controlar a mente. Mas fazer isso por um determinado longo de tempo, como em algumas outras escrituras dizem que os yogis faziam, passavam o dia todo meditando, em silêncio, na mente. Hoje em dia, surreal de fazer, né? É o que a Arjuna fala, não consigo fazer, é muito difícil. E aí Krishna fala, isso é possível, é difícil, mas é possível pela prática adequada e pelo desapego. Ele vai descrever essa prática adequada como essa ação ao serviço devocional. Karma Yoga, controle dos sentidos, espiritualizar os sentidos. Aí Arjuna ficou com a pulga atrás da orelha. Ele estava ali Bom, ele tinha pedido as instruções para Krishna que ele devia fazer. Krishna deu todo o exemplo para ele do que ele tinha que fazer para controlar a mente, para ser um yogi perfeito. E aí ele viu que, eu não vou conseguir controlar a mente não, é muito difícil. O que eu faço agora? Aí ele ficou pensando assim, acho que eu não vou dar conta. Daí, espertamente, ele já falou, mas Krishna, vem cá, o que acontece com quem não consegue dar conta? Vamos supor, né, que eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que ele tá praticando yoga ali, mas ele não conseguiu mais praticar, o que acontece com ele, né? Isso, então ele tem esse tipo de pensamento para entender o que acontece com o yogi que deixa de praticar yoga. E aí Krishna passa a explicar então que aquele que avança, ou seja, né, aquele que pratica, mas que por algum motivo ele para, ele precisa parar aquele processo de yoga, ele não conseguiu dar continuidade no controle da mente, no controle dos sentidos. E aí Krishna explica que em algum momento, seja naquela vida ou numa outra vida, ele vai continuar esse processo. Ele até explica que antes disso, talvez por ele ter praticado yoga, ter feito muito boas ações, ele possa ter gerado um karma positivo. Se ele chega a encarnar, ele vai para outros planetas que são chamados os planetas celestiais, onde não existe sofrimento, misérias, onde ainda são planetas materiais, dentro da estrutura, dentro da cosmologia védica, que é a criação do universo, é dito que existem planetas neutros, como a Terra, planetas celestiais e planetas infernais. Todos esses planetas ainda são planetas materiais, ainda estamos dentro da concepção material. Então, além desses planetas, existiria então o plano espiritual. Então, a alma que a vida toda, enfim, a alma que cultivou boas ações, que gerou karma positivo, mas ainda não atingiu a autorrealização, ela pode encarnar em planetas que são mais elevados, que são planetas como esse nosso, mas que não existe o sofrimento e a miséria como existem nesse local. E a Terra, ela é identificada como um planeta neutro. Um planeta que existe tanto as coisas boas, positivas, quanto as negativas. Os planetas celestiais vão existir só essas coisas mais tranquilas, ou seja, praticar yoga nesses planetas celestiais poderia ser mais fácil, porque existe muita facilidade.
Mas é um perigo, porque existe tanta facilidade que corre o risco da alma se encantar pelas facilidades e se esquecer do processo de yoga. Nos planetas considerados ali, não gosto de falar essa palavra, né, infernal, mas que existem muita miséria, é tanta miséria que você não consegue praticar yoga. Então, você fica focado, a sua vida é só baseada em miséria. Então, o planeta Terra é o planeta perfeito, porque ele tem as duas condições e a gente pode desenvolver essa neutralidade, nem tanto pelo apego, nem pelo sofrimento. Então, aí Krishna diz, o yogi que então teve esses bons resultados na sua vida, pode ser que ele nasça em planetas celestiais, viva por lá algum tempo, né? Alguns devotos que estudam Bhagavad Gita costumam falar do crédito karma, né? Ou seja, você tem o crédito de karma ali, você vai passando o cartão do crédito karma, vai passando, só que uma hora aquele crédito acaba. Então agora você já usufruiu de todo o bem-estar que você poderia usufruir de acordo com as suas ações. Agora está na hora de trabalhar de novo. E como que você vai encher esse cartão, né? Se vai ser com ações negativas, positivas, ou não vai encher, né? Vai cair fora, que é o que Krishna explica aqui o tempo todo. E aí Krishna continua falando, então pode ser que ele vá para alguns desses planetas, passe algum tempo por lá, mas em algum momento ele retorna ao ponto que ele parou e naturalmente ele vai se sentir atraído por esse processo de yoga. Então é até interessante a gente observar como que o yoga chegou nas nossas vidas, o que despertou o interesse na nossa vida. Talvez, para a maior parte de nós, a gente entenda o yoga como esse Hatha Yoga que a gente pratica. A gente se sentiu atraído por esse Hatha Yoga, mas através desse Hatha Yoga a gente começou a observar mensagens que a gente vê na internet que são mais positivas. Nossa, esse estilo de vida é interessante, parece que eu me sinto mais atraído por esse estilo de vida do que outro. Desde que eu comecei a praticar yoga, não sei, não tenho mais vontade de ir em barzinho, gosto mais de ficar em casa, receber os amigos, fazer uma coisa mais introspectiva. Ou seja, a gente vai percebendo que os nossos gostos vão se refinando e a gente vai se sentindo atraído cada vez mais por isso. Então, o yogi que em algum momento precisou parar, ele pode ser que ele passe por todo esse processo, mas em algum momento ele volta. Ele vai se sentir atraído novamente por esse processo de yoga. E aí a gente vai ver isso no verso 44, aqui, página 106. Em virtude da consciência divina de sua vida anterior, ele automaticamente sente-se atraído aos princípios do yoga, mesmo sem procurá-los. De repente, chegou na nossa vida, alguma coisa relacionada a esse processo de reconexão com Deus. Então, Chandramukha Swami, se vocês escutarem o podcast dele ou algumas aulas dele que ele tem na internet, ele sempre fala isso. A alma condicionada, ela vai querer desfrutar, só que para desfrutar precisa trabalhar. Para trabalhar, cansativo. E aí nem sempre você consegue desfrutar do jeito que você quer. Trabalhou pra caramba, deu uma coisa errada, se frustrou. Aí, nossa, é um processo, desfrute dos sentidos é um processo muito trabalhoso. Vidas e vidas tentando fazer a mesma coisa, a alma cansa. Aí quando ela cansa, aí ela olha para o lado, nossa, olha aqui o caminho do yoga, um caminho mais leve, um caminho mais pacífico, onde eu cultivo outros propósitos, outros princípios, que é muito menos trabalhoso do que isso que eu estava tentando fazer. Então é isso, Krishna fala que mesmo sem procurar, a alma desperta novamente, a consciência desperta essa percepção de que é um caminho, um processo, e ela passa a se sentir atraída por isso. E aí Krishna vai finalizar o capítulo 6, dando um gancho já para o capítulo 7, que é o próximo tema, Bhakti Yoga, Yoga da Devoção. Ele vai afirmar, então, no final desse capítulo que a gente está lendo aqui, aquele que é um Bhakti Yogi, ele é superior aos praticantes de yoga, Sankhya Yoga, que é a prática de yoga pelo estudo analítico. Ele vai falar que Bhakti Yogi é superior àqueles que renunciam a tudo, que são os ascetas, que moram na floresta, que realmente não querem ter contato com a
capacidade com as outras pessoas, só querem ter a sua própria vida particular e isolada, e inclusive superiores aos trabalhadores frutivos, que é isso que a gente acabou de falar, aquele que só trabalha pela satisfação dos seus sentidos. E que esse mesmo yogi, o Bhakti Yogi, é o mais elevado e mais querido a ele. Então vamos ler as próprias palavras dele aqui no verso 47, que é o último verso do capítulo. E de todos os yogis, aquele que tem muita fé e sempre se refugia em mim, pensa em mim dentro de si mesmo e me presta transcendental serviço amoroso, é o mais intimamente unido a mim em yoga e é o mais elevado de todos. Essa é a minha opinião. Então, o que ele quer dizer com esse último verso? Ele diz que os outros processos de yoga são aceitáveis, todos eles levam à autorrealização, a gente viu isso no capítulo passado, capítulo 5, mas que aquele que pratica o Bhakti Yoga, o serviço devocional, aquele que pensa, se refugia em mim, que pensa em mim, e me presta serviço devocional amoroso, é o mais unido intimamente, ou seja, ele está mais próximo de Deus e é mais querido a Ele, é o mais elevado de todos. Aí, só ler um trechinho aqui que Chandramukha Swami falou, é o último parágrafo da página seguinte aqui, que finaliza o capítulo. Devemos compreender, portanto, que qualquer esforço que a pessoa empreenda no caminho espiritual nunca será em vão. Com isso, ele atrai a misericórdia do Senhor e recebe várias oportunidades para se aperfeiçoar espiritualmente e alcançar a perfeição em consciência de Krishna, consciência de Deus. Então, isso, todo o processo, todo esforço é válido, não é em vão. Toda vez que a gente tenta se aproximar de Deus, Ele está olhando aquilo, Ele está percebendo aquilo e nos acolhendo, dando mais oportunidades para que a gente avance. Então, dentro de um processo de evolução da alma, assim como a gente falou na aula passada, que tinha uma escadinha, alguns processos de yoga eram uma escadinha até a autorização, e Bhakti Yoga era um elevador, né, que leva direto, pula aquela etapa. Então, qualquer esforço dentro dessa evolução faz com que a gente se aproxime ainda mais, ou seja, Deus fica satisfeito e nos dá mais oportunidades de ter essa evolução. Então aqui a gente encerra esse capítulo 6, que é intitulado essa Yoga da Meditação, compreendendo que é um processo que é possível se atingir a autorização, mas para a nossa condição atual é muito difícil. Ficar o tempo todo sentado, isolado, meditando só dentro de si mesmo. Por isso, Krishna vai reforçar essa relação do indivíduo alma com ele mesmo, ou seja, a relação da alma com Deus, através do amor. Então, Bhakti significa devoção amorosa. A gente vai entender que nos próximos capítulos, Krishna vai falar, nos próximos 6 capítulos, só sobre Bhakti Yoga. Sobre como a gente pode, então, se aproximar de Deus amorosamente. Como a gente pode enxergar Ele em tudo, como a gente pode cultivar essa relação de amor com Deus. Para que, então, todas as nossas ações sejam pautadas nisso, na satisfação de Deus, de entender que Deus está em tudo. E colher os benefícios disso, que é não ter nenhuma ação kármica e a cada vez mais ir se aproximando de Deus. Então, só para a gente entender uma ótica aqui, né? Então, Arjuna estava lá no meio do campo de batalha, com todos aqueles problemas, com descontrole mental. Aí Krishna vai dar toda essa instrução para ele entender que ele precisa controlar a mente dele, que ele precisa ser uma pessoa mais... uma pessoa que não vise tanto os seus sentidos, que no momento os sentidos dele era desistir da luta por interesses pessoais, tudo aquilo que a gente já viu. E aí ele vai falar assim, beleza, eu entendi, então agora eu preciso fazer isso. Preciso fazer o serviço devocional. Como que eu faço o serviço devocional, então, essa ação amorosa? Então, aí Krishna vai começar agora, no próximo capítulo, instruir ele essa rendição, essa aceitação
da pessoa suprema. Tudo bem? Cada vez mais profundo aqui estamos mergulhando. Mais uma vez, são conceitos, pode ser novos para muitos de nós, mas ainda assim são conceitos que são válidos a gente escutar, ler, tentar entender, porque pode trazer algum sentido para a nossa vida, né? Independente das nossas crenças pessoais, pode trazer algum sentido e nos ajudar nesse processo. Sabemos que não temos controle nem a certeza de nada, então talvez uma luz no fim do túnel, um conhecimento que ilumine a nossa percepção, nos ajude a ter mais alívio durante a nossa vida. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Hugo, pessoal, alguns insights, alguns pensamentos? Tranquilo? A questão só da matéria, né? Porque a gente fala muito em Maia, né? Buscando espiritualização, assim, mas parece que é dito que a matéria é a expressão mesmo de Krishna também, né? Deus, não há necessidade de um desprezo da matéria. A gente fica muito nessa dicotomia, né, de espiritual, material, onde a gente tem que desprezar o que é material, focar sempre na questão, especialmente no espiritismo, ele tem essa questão, né? Mas eu fico muito ligado com isso, porque toda vez que a gente fala também, né, tem em caridade, auxiliar o próximo, a gente faz isso materialmente, normalmente, né? Falando lá do pessoal do estudo, Sim. E a gente se movimenta na matéria, buscando a matéria, né? Então ela é de alguma forma uma expressão, né? Hugo, deu para escutar? Não? Então eu vou só repetir a pergunta aqui. O Rony, ele comentou em relação... A gente sempre comenta, assim, dentro desse estudo a gente vai ouvir várias vezes, né? A questão da matéria e da espiritualidade, né? E eu acho que até nesse capítulo o Chandramukha só me citou alguma coisa, mas a gente já viu isso em outros capítulos, pelo menos brevemente, sobre Maya, que é a energia ilusória, a energia material que condiciona a alma nesse plano. E aí, a pergunta do Rony foi justamente essa. Nós estamos nesse plano material, então a gente sempre escuta que essa Maya, essa ilusão é negativa, mas a gente está no plano material, a gente tem que usar ela, né? Como que a gente pode compreender isso? Mais ou menos isso que você perguntou, né? E Krishna fala que, então, essa Maya, essa energia ilusória, vem dele mesmo. E Prabhupada, nosso mestre, explica que essa energia Maya, ela é uma personificação. Assim como eu já comentei que existem os semideuses, que cada um tem uma sua função no regimento desse mundo. Então, Maya é uma personalidade, uma personificação, a qual o papel dela é servir Deus. O que é o papel de Maya? Deus, ele nos deu livre-arbítrio. Então, dentro desse livre-arbítrio, ele deu a condição da gente permanecer no mundo espiritual ou experimentar o que ele experimenta, que é o prazer dos sentidos. Então, quem quer experimentar o prazer dos sentidos vai lá para o mundo material. Aí a alma vem para o mundo material toda feliz, opa, vou experimentar o que Deus sente agora, né? Todos esses prazeres que ele sente. Só que quando eu chego aqui, esses prazeres são limitados, eles são condicionados às dualidades. E Maya, ela tem esse papel, essa energia material, que é de condicionar a alma, ou seja, fazer com que a alma se esqueça, né, da origem dela, para que então ela possa usufruir da escolha dela, que é desfrutar dos sentidos. E aí, então, Maya está fazendo um bom serviço, ela está satisfazendo Deus. O propósito dele é esse. Então, olha, se as minhas almas quiseram, né, experimentar o que eu experimento, elas podem ser assim, mas maior, você tem que cuidar para que eles não se recordem quem eles são, porque senão vai acabar a graça, vamos dizer assim, né? Krishna, ele tem um aspecto muito brincalhão. Se vocês lerem algumas outras escrituras que falam de Krishna, a gente vai entender que Deus, ele tem um aspecto amoroso nesse humor de brincadeira,
de criar algumas brincadeiras. Então, nesse aspecto, a gente poderia tentar ver isso como nesse aspecto. Deus então coloca a gente para brincar lá no parquinho, mas com uma supervisão, né? Então, Maia é essa supervisão que faz com que a gente não recobre a nossa consciência original. Mas ela não é ruim, ela é boa. Ela está fazendo esse serviço para satisfazer Deus, mas, ao mesmo tempo, está encobrindo a nossa consciência espiritual. E aí, por quê? Porque aí Deus quer que através do processo de amor a gente desperte essa consciência. Então, o Bhagavad Gita vai se resumir nisso. Quando a gente chegar lá no final, a gente vai ver que o que Krishna falou para Arjuna é então que esse processo de relação com Deus é o despertar da sua consciência. E quando esse despertar estiver completo, aí a gente se livra dessa cobertura de Maya, dessa ilusão, e passa a enxergar Deus como tudo, nós como parte de Deus. E aí, só estou explicando isso para introduzir o que é o conceito dessa energia ilusória, Maya, né? Mas, como você falou, a gente não pode desprezar a matéria. A matéria ela pode ser usada para a satisfação de Deus. O que a gente tem que fazer é espiritualizar, krishnaizar, colocar a consciência de usar a matéria a favor daquilo. Então, a matéria passa a ser algo bom para a gente. Porque esse é um dos conceitos dos ascetas, que são esses renunciados que moram na floresta, eles pensam assim: bom, se tudo é ilusão, eu vou me afastar de tudo. Então, eu me afasto de tudo e fico individualmente. E individualmente, ele não cresce. É um processo de autorrealização. Krishna descreve que é possível, mas individualmente, mais na época de hoje, sozinho a gente não cresce, a gente não evolui. A gente precisa congregar, a gente precisa estar com outras pessoas que estão nessa caminhada. Então, esse renunciado, esse tipo de mentalidade, ele fala: não, vou renunciar porque tudo é ilusão. Por que adianta eu ficar trabalhando? Por que adianta eu ter família? Por que adianta eu fazer isso? Se tudo é ilusão, tudo é essa consciência dessa malha que está me iludindo. Então, eu me renuncio. E aí é o que Krishna fala aqui, nesse verso que a gente acabou de ler. Que o Bhakti Yogi, ele é superior a esse que renunciou à matéria. Então, use a matéria ao seu favor. A matéria está aqui, você pode utilizar ela, mas Krishna instruiu, só não se apega ao resultado dessa matéria, ao prazer que essa matéria dá. Use a matéria ao seu favor e, por exemplo, hoje, trabalhar perto de casa é um luxo. Trabalhar em casa é um luxo maior ainda, né? Ou seja, a pandemia trouxe esse benefício. Mas muitos de nós temos que pegar o carro, pegar algum transporte e vir para ir para o trabalho. Então, esse carro, esse transporte, essa matéria, ela é necessária para a sua ação. Então, você usa essa ação para ir para o trabalho, você usa esse carro, e você usa o trabalho, o resultado do seu trabalho, para produzir uma vida que seja consciente de Deus. Então, você vai pegar ali o dinheiro, que é o resultado do seu trabalho, e você vai fazer sua yoga, você vai comprar seu alimento, você vai fazer os seus cursos, você vai se aprimorar. Então, a matéria foi necessária para essa realização do resultado do seu trabalho, né? Ou seja, do seu interesse em ação devocional, você precisou usar a matéria a seu favor. Mas você pode vir para o trabalho com um carro mais simples, não precisa vir com um carro luxuoso, né? Então, a diferença está em como você se relaciona com a matéria, em como você desfruta da matéria. Isso é a ação espiritual, né? Olhar para aquilo é necessário, não preciso ignorar, mas vou usar de maneira consciente, com sabedoria. Legal? Comentei um pouquinho aí, né? É mais ou menos isso, né? Porque são muitos processos assim, que a gente vê de autorrealização, comenta isso, né? Que Maya já que tudo é uma ilusão, então eu vou renunciar de tudo. As minhas preocupações, meus deveres, meus compromissos. A pessoa tem família. Comecei a praticar yoga, entendi que tudo é ilusão, então vou largar minha família aí e vou viver minha vida. Não, peraí, você tem compromisso com aquela família, não é assim também, né? Então você tem que cumprir os seus deveres e ainda assim cultivar a consciência de devoção. Ok? Tudo bem, Hugo? Tudo bem, Cíntia? Então vamos concluir aqui nossa prática de hoje.
Feche os olhos um momento. Faça uma inspiração mais ampla. As mãos aqui na frente do tórax. Simplesmente sinta-se grato, grata pela oportunidade desse estudo, dessa compreensão, e que de alguma forma isso possa iluminar a nossa jornada de volta ao lar, de volta à nossa natureza, de volta a Deus. Então, em honra a isso, nos saudamos. Namastê. Turma, muito obrigado. Um ótimo final de semana para vocês. Aproveitar o resto do feriadão aí, né? E a gente se vê aí durante a semana ou no próximo estudo. Valeu. Obrigado. Gratidão. Bom final de semana. Obrigado. Bom final de semana. Valeu.